Alô, alô, galera, aquele abraço, boa madrugada. Estamos invadindo a sua madrugada com o plantão do Paulinho para a KTO e a Copa do Brasil. Já temos sete equipes classificadas para as quartas de final. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude e Vasco da Gama. Uma única vaga em disputa hoje à noite, nessa quinta-feira, 8 horas em Goiânia, entre Goiás e São Paulo. No Morumbi, semana passada, São Paulo venceu por 2-0, uma grande vantagem contra o time goiano. Temos no momento 2 cariocas classificados, um paranaense, um mineiro, um baiano, um paulista e um gaúcho. Poderemos ter, nessa quinta-feira, hoje à noite, mais um paulista ou então um goiano. Teremos na próxima etapa da competição, nas quartas de final, sorteio, sem data marcada ainda pela CBF. Lembrando que, quando a CBF sortear os confrontos das quartas de final, desses 7 mais Goiás ou São Paulo, já vai também definir o caminho, o chaveamento até a finalíssima da competição. Mas sobre o sorteio, a gente fala um pouco mais adiante, ainda aqui no plantão do Paulinho. Agora o papo é sobre os classificados de momento. Começando com o Flamengo. Vou pegar o Flamengo aqui. O Flamengo abriu uma grande vantagem no jogo de ida no Maracanã, venceu por 2-0 o Palmeiras, num confronto muito equilibrado, muito parelho. Quando você abre 2-0, essa vantagem é ampla. Mas o Palmeiras, jogando em casa no Allianz Parque, deu a impressão no começo do jogo que poderia chegar pelo menos aos 2-0, devolver os 2-0 e levar a decisão contra o Flamengo para os pênaltis, porque o Vitor Reis marcou a 8 minutos. Primeiro tempo, 8 minutos, gol do Palmeiras. E foi o resultado final. Palmeiras 1-0 no agregado, Flamengo 2-1, portanto o Flamengo passou de fase e o Palmeiras tem agora Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Bahia e Botafogo, um jogo muito confuso, muita reclamação por parte do Botafogo, que teve o Gregory expulso no finalzinho do primeiro tempo. Para mim, questão de opinião, para mim, bem expulso de campo. Assim como eu opinei semana passada na expulsão do Gustavo Nunes do Grêmio, jogo do Corinthians, né? Para mim, bem expulso Gustavo Nunes. Nesta quarta-feira, para mim, bem expulso o Gregory. Com um jogador a mais, o Bahia conseguiu fazer o gol da vitória, o gol da classificação, já quase nos acréscimos, no finalzinho da partida. Luciano Rodrigues foi quem marcou o gol da vitória. E no final do jogo também o Ratão, Rafael Ratão do Bahia, foi expulso, mas de qualquer forma, todo o segundo tempo o Bahia com o jogador a mais em campo, Botafogo, consequentemente, um jogador a menos, e aí, no finalzinho do jogo, o Bahia marcou, classificado à próxima etapa da competição. E o Galo, hein, pessoal? O Galo triturou o CRB, como era esperado. Havia empatado 2-2 lá em Maceió, venceu por 3-0 em casa. Arana, né? Guilherme Arana e o Saravia marcaram os gols da partida, o Saravia 2 vezes. Galo 3-0, classificação tranquila do Galo aí para cima do CRB, portanto o Atlético avançando na competição. Como foi tranquila também a classificação do Furacão. O Atlético que havia vencido semana passada em casa por 2-0 o Bragantino, venceu de novo em Bragança Paulista. Chegou até a abrir 3-0 o Furacão, Canóbio, Mastriani e Fernandinho, 3-0 para o Furacão, e depois o Thiago Borbas acabou descontando, fazendo os 2 gols da equipe do Bragantino. No agregado, 2 vitórias para o Furacão. No agregado, foi 5-2 para a equipe do Atlético Paranaense. Corinthians, pessoal. Coringão foi a Curitiba, a casa do Grêmio ainda é o Couto Pereira. O Grêmio é um nômade, né? Ora joga no Couto Pereira, ora joga em Chapecó, na Arena Condá, ora joga no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, no Centenário em Caxias, enfim. Mando de campo do Grêmio, jogo de volta com o Corinthians, estádio Couto Pereira em Curitiba. 0-0 em São Paulo e um novo 0-0 na capital paranaense. O Renato abdicou de tentar ganhar a partida. Até agora, não explicou por quê, nem relacionou o Arezzo para o jogo. Centroavante, precisava vencer o jogo. O empate não servia. Botou o Diego Costa,
voltando de lesão somente na segunda etapa. Começou com 3 zagueiros, foi um esquema meio que espelhado, né, entre Grêmio e Corinthians. Os dois times com 3 zagueiros. O Grêmio no segundo tempo, o Renato sacou o Kahneman, sacou um zagueiro e colocou um meio-campista e um atacante. E o Corinthians manteve os 3 zagueiros. A decisão foi para os pênaltis, e nos pênaltis muita incompetência do Grêmio e muita competência do Corinthians. O resultado foi 3-1 nos pênaltis. Corinthians 100% de aproveitamento, e dos 4 cobradores do Grêmio, apenas um acertou, que foi o Reinaldo. Edenilson, Cristaldo e Pavon erraram. Grêmio eliminado da Copa do Brasil, segue, portanto, o Corinthians. Juventude, pessoal. Juventude, semana passada em Caxias do Sul, chegou a abrir 3-1 para cima do Fluminense, tomou no finalzinho, já nos acréscimos, o segundo gol, mas foi ao Maracanã nessa quarta-feira em vantagem, de jogar pelo empate para garantir a vaga. E foi o que aconteceu. Só que o Juventude chegou a abrir 2 gols de diferença. O Lucas Barbosa e o Marcelinho fizeram 2-0 para o Juventude, e nos minutos finais, o Fluminense empatou e quase virou o jogo. Cauã Elias descontou, e o Keno marcou o gol de empate 2-2. Juventude venceu em Caxias e empatou no Rio, portanto, Juventude classificado para a próxima etapa da Copa do Brasil. Vasco foi na terça-feira o jogo, venceu em casa por 1-0 o Atlético Goianiense, e agora o Vasco também integra esse pelotão de elite da Copa do Brasil, que vai brigar pelo título da Copa do Brasil de 2024. Vasco, Juventude, Flamengo, Corinthians, Bahia, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E mais, Goiás ou São Paulo ou Goiás, que jogam hoje à noite lá em Goiânia. Pessoal, lembrando que no sorteio que vai acontecer na CBF, é pote único, um único pote, todos podem enfrentar todos aqui. Tá? Pode dar Clássico Flamengo e Vasco, pode dar Corinthians e Galo, Atléticos, pode dar Bahia e Galo, Bahia e Corinthians, Bahia e Flamengo, não importa. Tá? Todos podem se enfrentar aqui, tá bom? Prometo que na semana que vem farei um vídeo sobre o sorteio, mostrando como é que vai ser o sorteio na CBF, e claro, vou simular o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o chaveamento, né, vai ser assim, e o chaveamento até a finalíssima da competição, tá bom? É isso aí, boa quinta-feira.